sua audiência com o juiz do universo. Todos teremos que comparecer ante o tribunal de Deus. Quem defenderá seu caso? Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto, o juízo. Hebreus 9:27. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Romanos 14:11, 12. Estamos neste mundo submetidos a uma prova. A Terra se converteu no cenário do conflito entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, e cada ser humano deve escolher de que lado se porá. Contudo, essa controvérsia não continuará indefinidamente. O juízo de Deus dará cabo à luta. Chegará um dia em que a injustiça e a maldade desaparecerão. No juízo divino triunfa tudo o que é justo e verdadeiro. Tudo que é falso será destruído. A justiça de Deus eliminará o pecado. Atualmente prevalecem neste mundo tantas injustiças desconcertantes que, se não existisse o juízo divino, esperaríamos que Deus o criasse a fim de resolver o problema do pecado e da morte. A verdade do juízo apresenta ante o mundo o destino eterno que aguarda todos os homens. O apóstolo São João profetizou sobre o tempo em que esse tribunal celestial estará em sessão. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo e língua e povo, dizendo, em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Deus não tem intenção de assustar as pessoas com essa mensagem que adverte quanto à hora do juízo. Deseja, antes, dar a oportunidade de que todos se preparem para enfrentá-lo. Como São João destaca, essa obra de juízo não se encontra mais num futuro remoto. Já chegou. Na história de nosso mundo nunca haverá outro desafio espiritual mais solene que este. Sua urgência deveria impulsionar-nos a considerar seriamente cada aspecto de nossa vida. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Ninguém estará isento. Ninguém pode evitar o exame final de sua vida. Na realidade, a natureza iniludível do juízo de Deus revela a importância que nosso Pai Celestial atribui a cada indivíduo. O homem não é um descendente irresponsável dos animais, e sim um filho de Deus, com todos os privilégios e obrigações de tal posição. O Supremo Deus do Universo nos julgará pessoalmente. Todos, grandes e pequenos, compareceremos perante Ele. Naturalmente sentimos temor e preocupação quando compreendemos que seremos julgados por Deus ante a corte celestial. Mas também nos damos conta de que Deus que dirige a investigação de nossos casos nos ama e fará todo o possível para dar-nos vida. Nossa existência aqui na terra mostra se nos decidimos em favor de Cristo ou contra Ele. Cristo veio para remover nossos pecados, e no juízo se adiantará e mencionará pelo nome aqueles que lhe permitiram cobrir sua iniquidade com a justiça perfeita de sua vida santa. Para os filhos de Deus, o juízo é uma ocasião gloriosa, porque o veredicto de Cristo a seu favor os vindicará eternamente ante todo o universo de Deus. Abertura dos livros. A Bíblia destaca dois aspectos do juízo, a saber, que é uma revelação, e também uma separação. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, cujas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríade de miríade estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel 7:9-10. Daniel fala do tempo em que os livros serão abertos e se descobrirão os registros celestiais. Aqui na Terra as coisas nem sempre aparecem como são. A abertura dos livros de registro no juízo celestial significa que Deus dá a conhecer a verdade quanto a todo indivíduo.
Seu juízo se harmoniza estritamente com os atos. O juízo divino dará a conhecer as vidas e os caracteres dos homens numa maneira que não é possível fazê-lo aqui na terra. Quando Cristo abre os livros do céu, imediatamente se torna evidente se as pessoas edificaram suas vidas com materiais nobres como o ouro e a prata, ou com madeira, palha, feno, vere Coríntios 3, 13 e 15. O juízo celestial promete uma revelação do conhecimento que Cristo tem de todos nós. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2:19. Cada ser humano necessita indagar-se quanto à questão crucial: Senhor, em que posição me encontro diante de ti? Estou salvo ou perdido? O juízo de Deus também implica um processo de peneiramento que separa aqueles que estão do lado de Cristo daqueles que o desprezaram. O bem e o mal crescem juntos até a colheita. Então o divino ceifeiro vem para fazer a separação. As pessoas ocuparão o lugar que Deus lhes assinalar, de acordo com suas vidas e atos. Serão joio ou trigo, segundo um ponto de vista simbólico. Mesmo como seres humanos falíveis, não podemos conceber que Deus permita a continuação indefinida da injustiça e do mal no mundo. Nosso próprio senso do que está bem e do que está mal nega-se a crer que não tem importância se um homem vive como o apóstolo Paulo ou como o imperador Nero. Deve haver um juízo e um destino para o apóstolo João, o discípulo de Jesus, e outro para Judas Iscariotes, seu traidor. Essa separação reflete simplesmente as escolhas que as pessoas fizeram. Os seres humanos colherão o que semearam. Nosso Senhor neo pod colocar juntos o bem e o mal, neo pod chamar amor e o odio. Honradez a desonestidade, puriza a imoralidade, ou obediência a desobediência. O amor de Cristo para com todos os homens não o impede de ver a clara linha de distinção entre a verdade e o erro. Sua compaixão não o induz a igualar os crentes com os incrédulos. Nosso Senhor neo veio para reduzir a ordem moral do universo a uma anarquia de amor, na qual, prescindindo de como viviam os homens, Deus passaria por alto toda falta. Em sua vida terrestre, Jesus combinou a compaixão mais abarcante pelo pecador com a condenação inflexível do pecado. Jesus declarou que os ramos infrutíferos da videira serão reunidos e queimados no fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Ver S. João 15:06, S. Mateus 25:41. Tão somente por essa revelação da verdade e por essa separação entre o bem e o mal, proporcionada pelo juízo, a justiça pode finalmente prevalecer e o mal ser destruído. Mediante a revelação do juízo, Deus terá o direito de destruir o pecado e os pecadores que se apegaram a ele. O dia do juízo traz consequências eternas não só para os habitantes desta terra, como para todos os seres do universo. Mostrará que Deus é inteiramente justo em seu trato com Satanás e seus seguidores. Evidenciará que Deus não desfez a distinção entre a verdade e o erro. Revelará que Deus não é de maneira alguma responsável pelo pecado. O juízo de Deus é tão natural como a maturação da colheita e seu recolhimento. Necessitamos aceitar o fato de que somos pessoalmente responsáveis por nossas vidas, e reconhecer a inevitabilidade de nossas decisões e a ratificação justa que Deus faz delas. Cada dia tomamos decisões que afetam o juízo que Deus faz e fará de nosso caso. O exame continua seu curso constantemente no céu. Cada hora que transcorre dá testemunho do que somos e do que seremos. Com nossa conduta apresentamos cada dia novas evidências. O tribunal do céu já está reunido e em sessão. A hora do juízo de Deus chegou. O juiz de toda a terra tomou esse lugar. Estamos preparados para comparecer ante o tribunal e receber de nosso Senhor sua eterna vindicação em nosso favor?